Olá pessoal, quem fala é o professor Felipe Laiso. Hoje vamos falar sobre funções e o tema da aula é relação entre grandezas. E para a aula de hoje separei a atividade 1, caderno do aluno, primeira série de ensino médio do estado de São Paulo. Atividade seguinte, analisando situações cotidianas, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. A. O tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo. Bem, então minha sugestão, para você começar o exercício, primeiro você anota quais são as grandezas relacionadas no exercício, nesse caso aqui é o tempo e a velocidade média, tá bom? E aí você pode fazer simulações com essas duas grandezas para ver como é que vai funcionar. Então, vou fazer uma simulação aqui de São Paulo até Minas Gerais. Eu vou supor que são 200 quilômetros entre São Paulo e Minas Gerais, tá bom? Então, nesse caso, um veículo a 100 quilômetros por hora, ele vai demorar 2 horas para chegar até Minas Gerais, porque 100 quilômetros por hora representa que ele percorre 100 quilômetros a cada 1 hora. E se a distância entre os estados são 200 quilômetros, então ele vai demorar aqui 2 horas, tá bom? Então, vamos supor que eu vou aumentar a velocidade para 200 quilômetros por hora, tudo bem? Então, se o carro vai a 200 quilômetros em 1 hora, significa que vai demorar 1 hora para ir de São Paulo até Minas Gerais. Tudo bem? Notem que existe uma relação entre a primeira grandeza, que é o tempo, com a segunda, que é a velocidade média. Tá? Notem também que da primeira para a segunda simulação que eu fiz, o tempo diminuiu e a velocidade aumentou. Tá bom? Então, quando uma grandeza diminui e a outra aumenta, eu falo que elas são inversamente proporcionais. Inversa. Beleza? Importante também você fazer simulações para entender como é que funcionam as duas grandezas. Bem, o outro problema é o seguinte: o número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa. Bem, primeiro que quando a gente tem um programa de TV, esse programa ele tem um tempo de início e um período de término. Ele já é estabelecido. Então, se ele tem 30 minutos, tá? Ele vai começar um horário, vai terminar outro horário passados 30 minutos, tá bom? Então, o tempo aqui, por exemplo, se o jornalista aqui falar mais rápido ou mais devagar, isso vai afetar na quantidade de palavras, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu falo que não há proporcionalidade entre as informações, porque dependendo da velocidade que ele fala, o número de palavras pode aumentar ou pode diminuir. Porém, o tempo não vai se alterar. O tempo já é pré-determinado, que a gente está falando de um programa de TV que tem início e fim. Beleza? Agora, se eu tivesse falado de um jornalista que fala, sei lá, 5 palavras por, por segundo, a cada 10 segundos, aí a gente poderia falar que as grandezas são diretamente proporcionais. Tá bom? Nesse caso, não há proporcionalidade. C. O número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Bem, a gente sabe que quando a criança é novinha, por exemplo, 1 ano, ela vai calçar, não sei, o número 5. Com 2 anos, ela vai calçar o número 20, não sei. E existe uma relação da seguinte forma: conforme a criança vai crescendo, né, o número de sapato vai aumentando. Porém, vai chegar uma determinada idade, exemplo, 18 anos, que o número de sapato não vai aumentar mais, tá bom? Então, nesse caso aqui também, não existe proporcionalidade. Porque só existiria proporcionalidade se o número de sapatos continuasse aumentando para o resto da vida, que não é uma verdade, tá bom? Vamos lá para o D. D fala o seguinte: a média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida por ela? Bem, a média de consumo gasto, vamos supor aqui, ó, eu tenho uma moto que ela gasta com 1 litro de álcool, ela anda 10 quilômetros, tá bom? Então, esse é o consumo, 1 litro, 10 quilômetros é a distância. Se ela andar, se essa moto consumir 2 litros, ela vai andar 20 quilômetros, tá bom? Mas aqui no caso ele está falando da média. O que vai ser a média no caso? Vai ser a distância, o total
quilômetros andado, vai ser 10, dividido pelo consumo, aí que vai ser 1. E 10 dividido por 1 vai ser 10, tá bom? E se eu for pegar o exemplo de baixo, ele andou 10 km, dividido por 2 litros, vai ser 10. Então a média, nesse caso, ela nunca vai aumentar, tá bom? Então o que vai aumentar? O consumo do combustível e a distância. Conforme a gente está falando de média, nesse caso também não há proporcionalidade, tá bom? Próximo, o valor total pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado. Bem, não sei quanto custa uma bola, mas vamos supor que custa 10 reais. Então, se eu comprei uma bola, eu vou pagar um total de 10 reais. Se eu comprar 2 bolas, eu vou pagar um total de 20 reais. Se eu comprar 3 bolas, eu vou pagar um total de 30 reais. Notem que existe uma relação entre a primeira grandeza, que é o número total pago, e o número de bolas. Tá? E conforme eu aumento o número de bolas, eu aumento o valor pago. Então, eu posso falar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Vamos lá, F. A F fala o seguinte: o número de passos dado por uma pessoa é diretamente proporcional às horas que ela passa acordada. Bem, primeira grandeza é o número de passos, segunda é o tempo que ela passa acordada. Bem, aqui ele falou que ele não deixou claro que a pessoa está caminhando. Essa pessoa poderia estar sentada ou dormindo. Desta forma, ela não dá nenhum passo. Considerando que ela está sentada, em 1 hora ele vai dar 0 passos, 2 horas, 0 também. Tá? Então eu não posso estabelecer uma relação entre as duas grandezas. Então, nesse caso aqui, eu posso falar que não há proporcionalidade. Tá bom? Vamos lá na G. O consumo de energia dos aparelhos eletroeletrônicos é diretamente proporcional às suas potências em watts. Bem, então vamos supor, eu tenho um chuveiro de 1500 watts. Então, um chuveiro de 1500 watts ligado, sei lá, por 1 hora, eu vou gastar, exemplo, 10 reais. Tudo bem? Se eu for colocar um chuveiro mais potente, eu vou ter que pagar mais caro. Tá bom? Vou pagar 12 reais. Então, o consumo pode ser em reais ou o somatório total, ele vai ser proporcional aqui à potência de cada equipamento e o tempo que ele vai estar ligado, tá bom? Então eu posso falar que a grandeza, potência e o consumo são duas grandezas que estão diretamente proporcionais, porque conforme maior seja a potência, maior vai ser o consumo, tanto em kWh, tanto em reais, beleza? Agora vamos para o último. O número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da TV. Bem, nessa daqui a gente pode ver que não tem sentido nenhum, né? Eu posso ter uma mega televisão com um botão só, como posso ter uma mega televisão com um controle com vários botões. Então, nesse caso aqui, também não há proporcionalidade. Bem, espero que você tenha entendido, tá? Só vou fazer um resumo aqui. Quando uma grandeza aumenta e outra grandeza aumenta, a gente fala que elas estão ligadas de forma diretamente proporcionais. Quando uma aumenta e uma diminui, a gente fala que elas estão ligadas de forma inversamente proporcionais, tá bom? Bem, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, que logo mais envio mais vídeo. Abraço!